Pois deve o educador saber que todo o ser humano é um universo. Isto é, uma unidade, porque somos indivíduos, uma unidade que se desdobra em diversidade. Unidade e diversidade, daí universo. Então, todos nós fazemos parte desse todo, que é a existência, a criação, né? Enquanto espíritos eternos, precisamos entender isso. Isso não é um entendimento simples, até porque a gente vive num mundo extremamente materialista, né? Onde o objetivo é ganhar o pão de cada dia. Não que não devamos ganhar o pão de cada dia, devemos, sim, né? Mas a gente... Oi? Oi, desculpa. Devemos sim, mas é importante que a gente entenda que isso é parte da vida, isso não é toda a nossa vida, não é? E a ideia da evangelização, lá na FEAP, eu faço parte do departamento, então deixa eu falar para vocês o que é o departamento. O departamento é composto por 5 membros. Ô, Cris, Oi. Explica para todo mundo, né, que esse vídeo muitas pessoas vão ver. FEAP é o quê? Quem é o mentor? Fraternidade Espírita Amor e Paz, que é uma instituição criada pelo seu Ribeiro, né, que faz parte desse grupo. Ribeiro, né? É o seu Ribeiro, que é o presidente da FEAP, e nós temos a coordenação, 2 coordenações, né? Coordenação cultural, coordenação de todos os cursos, que é da Regina Pinheiro, e a coordenação de médios, que é da Suzy, e eu espero falar o sobrenome dela correto, eu acho que é Yakigawa. Japonês, é coreano, é chinês, é o quê? Eu não sei, acho que é japonesa, não sei. É a Regina, para nós, e a Suzy, né, que são as 2 diretoras, e o departamento de evangelização está subordinado a essas diretoras, e, por conseguinte, eu sou Ribeiro. Então, o departamento ele é composto por 5 membros. Somos 3 psicólogos. Eu. Se quiser conhecer a FEAP, qual é o site? Você sabe? E eu tenho que ver aqui, posso passar para vocês depois. Depois eu passo. Então, sou eu, como psicóloga. Nós temos o Jean-Luc, que também é psicólogo, médium da casa. Eu também sou médium da casa. A Vilma Vomaro, que também é psicóloga e médium da casa. Temos a Rosemar Barbosa, que é também médium da casa. Ela é professora e pedagoga. Temos a Carla Patrão, que também é da casa, é física e tem mais de 30 e alguma coisa de experiência com evangelização, tendo sido coordenadora da evangelização da Ramatiz. Eu também vim da Ramatiz. Então, posso te fazer uma pergunta que o leigo talvez faria? Claro. Evangelização no centro espírita é para ensinar uma religião espírita ou é para ensinar outra coisa? A ideia da evangelização é a ideia de passar a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. A palavra no sentido de que Jesus é a personificação da palavra, né? Então, a ideia é passar valores. Passar valores, não é? Porque se você perguntar qual era a religião de Jesus, ele era judeu, não é? Jesus não era nem católico, nem espírita, nem protestante. Jesus trouxe os valores, a ética. O objetivo da evangelização é passar estes valores: fraternidade, caridade, a amorosidade, a tolerância, esses valores. E é o que a gente passa na evangelização através dos temas. A gente trabalha a família, a gente trabalha a autoestima, a gente trabalha a natureza, porque tudo isso é uma expressão de Deus. Então, existem pais, tios, pessoas que se zangaram. Eu não quero ter mais uma religião. Pode trazer a criança para a evangelização na casa espírita e ninguém vai enfiar a religião pela goela? Nós temos crianças cujos pais são católicos. Nós temos crianças cujos pais são umbandistas, né? E assim vai. Temos crianças que têm um pai ou uma mãe que é ateu, né? Isso tudo nós temos lá.
Mas a gente não entra, a gente vai falar, para a criança, o importante é passar esses valores, porque, gente, é isso que serve, isso que é o objetivo maior do Evangelho. Não é? Se a gente abre lá o Evangelho segundo o Espiritismo, está falando do quê? Das dores humanas, não é? Das dificuldades humanas, das potencialidades humanas. Está falando de amor. E a gente lá fala de amor. Amor ao próximo. Não está lá? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, isso tudo a gente trabalha. Primeiro, você precisa amar-se, respeitar-se. E, em um segundo momento, amar ao próximo e respeitar o próximo. O que é amar ao próximo? É claro que você não vai amar o próximo distante como você ama seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu afilhado. É difícil isso, né? Isso é para Chico Xavier, a gente está um pouquinho longe. Mas amar ao próximo, que é esse amor ágape, do qual falavam os gregos, é o amor-respeito. É você respeitar o outro. Respeitar o outro, respeito é uma palavra que vem do latim, respicere, que significa olhar para o outro. Respeitar o outro é enxergá-lo na sua diferença. É entender que o outro não é um prolongamento de mim e que eu não sou detentor ou detentora da verdade e que eu preciso respeitar o meu próximo. Isso é o mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aí é o que é a base da evangelização. Isso é a base da evangelização, né? E aí a gente vai trabalhando com essas crianças de forma lúdica essa comunhão com Deus. E a comunhão com Deus está para além das religiões institucionalizadas. Uma coisa é a religiosidade, que é religião é religar, né? O religar é religar ao com divino. Esse é o objetivo, trabalhar a religiosidade. Porque nós, né, estamos irmanados. Não importa se o meu amigo é católico, é protestante, é umbandista, é candomblessista, somos todos filhos de Deus. E é irmanados num só pensamento e num só coração que nós estamos aqui. Nós vivemos no coletivo, uns dependem dos outros. Eu só estou aqui porque meu pai e minha mãe se uniram. Eu estou aqui, cheguei onde eu estou, porque eu tive professores, porque eu tive amigos, porque eu tive um médico que cuidou de mim quando eu estava doente. Então, a gente só está aqui porque tem lá o agricultor que planta para eu ir no supermercado colher, comprar e comer. Então, nós estamos irmanados. E essa ideia do irmanados, que é fundamental que se passe na evangelização das crianças biológicas e das crianças espirituais, que somos todos nós. Trabalhar questões que emperram o nosso crescimento, como o orgulho, o veneno do orgulho, da vaidade, e atire a primeira pedra quem não tem lá o seu ponto de orgulho, o seu ponto de vaidade, não é? Então, isso é uma coisa que, quando a gente trabalha com as crianças, a gente também trabalha em nós. Porque você, para educar, você tem que se educar. A gente não pode passar para o outro o que a gente não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, nós, ao evangelizarmos, nós também estamos nos evangelizando. E é preciso que estejamos evangelizados para que possamos evangelizar. É claro que não existe a perfeição, né? Jesus disse, a perfeição não é deste mundo. Mas a meta é a perfeição. A perfeição não é desse mundo. Mas nós estamos neste mundo. Mas nós somos espíritos eternos. E se conseguirmos nos educar, nós iremos para outros mundos. Oi? Você falou, Jesus falou, né? Sede perfeito como perfeito é o Pai, né? Ele coloca como meta isso, né? Isso é o evangelizar-se. Essa é a meta da evangelização. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que passar para essas crianças amorosidade. Evangelização, mais do que qualquer
ideia teórica ou doutrinária, é de coração para coração. Eu hoje estava falando na aulinha de evangelização que eu participei de manhã, que é assim, é um coração quentinho oferecendo calor para um que está com frio. E muitas vezes nós estamos com frio no coração e vem aquele outro e nos aquece. Isso nos ajuda, isso é fraternidade, isso é caridade. A caridade mais fácil de fazer é a material. É o dinheiro, é você dar a comida, é você dar o cobertor, tem mérito, muito mérito. Mas se você tem um dinheiro para dar, para comprar, é tranquilo. Agora, a caridade da paciência, da tolerância com o próximo, não é? Da não irritabilidade. Essa caridade é difícil, é muito difícil. E isso é uma coisa que a gente precisa exercitar. E é uma coisa que a gente trabalha com as crianças, porque criança, dependendo da faixa etária, o nível de paciência é desse tamaninho, né? Tá lá o coleguinha brincando com o outro. Aí um toma o brinquedo do outro. Porque quando a criança é muito pequenininha, ela não chega e diz assim, por favor, me empresta o brinquedinho. Ela vai lá e pega, né? Aí, toma, né? Toma. E aquele que teve o brinquedo tomado se enche de raiva, vai naquele que tomou e morde a mão até ele largar. Vocês nunca viram isso? Morde até largar. Aí aquele chororô danado, aí vem as mães. Educação, olha, não é bem assim e tal. Aí fala assim, aperta a mão do amiguinho. E aí eles, na cabeça deles, amiguinho é inimiguinho. Pegou meu brinquedo e o outro é meu inimiguinho, mordeu minha mão. Então, a evangelização é esse burilamento. Somos todos animais racionais. Então, primeiro, animais. Nós saímos do reino animal, quer dizer, a gente ainda está no reino animal, né? A gente saiu do selvagem há pouco tempo. Então, muito desse selvagem está em nós, desses impulsos, né, que a pessoa tem. Então, a ideia da evangelização é esse burilar. Somos todos diamantes, brutos. Mas para que um diamante brilhe, ele tem que passar pelo esmeril. E nós estamos passando, muitas vezes, por dificuldade, aquele esmeril para poder fazer brilhar a nossa luz. A ideia da evangelização é exatamente fazer brilhar a luz. A gente fala lá do eu luz, do eu sombra, né? Os evangelizadores usam essa expressão, porque atire a primeira pedra quem não tem eu sombra, gente. Oi? É mais eu sombra que eu luz. A gente está aqui lutando para que esse eu luz possa brilhar. Então, a evangelização é, antes de mais nada, um trabalho de amor e de comunhão com Deus, né? Essa é a ideia. Aí, oi, fala. Uma pergunta, você falou que tem faixas, né? Você poderia falar sobre essas faixas e a diferença da faixa etária? Nós temos evangelização de 3 a 4, 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12, de 13 a 15 e de 16 a 20. Então, aqueles grupos de crianças que vão de 3 anos e meio, 3 anos e meio, a 12, nós consideramos evangelização 1. E de 13 a 20, evangelização 2, porque já são pré-adolescentes e adolescentes encaminhando-se para a idade adulta. Os temas que nós abordamos são os mesmos. O mesmo tema para todas as faixas etárias, porém, trabalhados com profundidades distintas, né? Então, é o mesmo assunto, trabalhado com profundidades distintas. O departamento tem um projeto que a gente pretende colocar em prática quando voltarmos ao presencial, que é o trabalho com os pais. Então, no mesmo horário porque eles vão levar as crianças, né? A ideia é que no mesmo horário em que os filhos
estejam sendo evangelizados, esses pais estejam numa outra sala, com um de nós do departamento, cada dia um, trabalhando o mesmo tema da evangelização dos filhos. Esse é um projeto que... Eu levava a minha filha para a evangelização e era esse sistema. Ela ficava numa turma com as crianças e eu ficava na outra com os pais. Na Ramatiz, né? Isso. Então, eu trabalhei muitos anos na Ramatiz fazendo esse trabalho com os pais, lá no 22, né? Eu fiquei muito tempo lá com o seu Paulo Gouveia, né? E agora não está mais entre nós. Então, esse é um projeto que a gente tem para a FEAP, que só a gente já tem um espaço físico, agora vamos esperar o retorno do presencial para que a gente possa efetuar esse trabalho, né? Então, como eu estava dizendo, a questão do trabalho envolve amorosidade. Aí eu peguei um trechinho aqui da Joana de Ângeles, que eu amo de paixão, né, gente? Tenho paixão pela Joana de Ângeles. Eu tenho quase todos os livros da Joana. Esse é O Amor como Solução. E ela diz aqui o seguinte, porque, na verdade, quando a gente trabalha evangelização, a gente está trabalhando o quê? O desenvolvimento moral. Não é verdade? O trabalho de evangelização é um trabalho de desenvolvimento moral. E aí a Joana diz o seguinte, o desenvolvimento moral e intelectual revela-se na maneira como se consegue abandonar as condutas doentias, adotando-se as novas conquistas da razão e do sentimento. Condutas doentias. Então, todos nós trazemos, né, na nossa bagagem, a história das nossas vidas, as nossas diferentes personalidades. E, a partir dos 7 anos, essas personalidades afloram, né? Então, a ideia é exatamente que a gente vá trabalhando essas condutas doentias. Porque quando você coloca as crianças na sala, o que surge? Aliás, né, gente, cá entre nós, né? Junta 2 pessoas, já começa, né? Junta 2, já começou. Porque quando o sujeito está sozinho, é tudo do jeito dele, aí tá bom, não tem questão. Agora botou mais um, começa. Então, isso é um aprimoramento para todos nós, né? Trabalhar. Porque como é que a gente vai saber qual é o nosso lado obscuro ou doentio, né? A gente só vai saber quando a gente convive. Porque quando a gente está sozinho, não tem questão. Paulo quer falar, levantou a mão, tá... É só elucidar uma coisa, Cristina, que você falou que até os 7 anos, né, que a doutrina espírita ensina para a gente, através de André Luiz, né, do Livro dos Espíritos, que a reencarnação é uma das teorias, ela só se completa completamente, a personalidade só aflora aos 7 anos. É por isso? Sim, é por isso. É por isso. E aí a gente sabe que a infância é um período importante da encarnação, que a gente ao encarnar, passa pelo véu do esquecimento, e é a parte que a gente está mais maleável para novas aprendizagens. Quanto mais cedo, melhor. Por isso, a proposta de começar a evangelização aos 3 anos. Quanto mais cedo a criança estiver em contato com a palavra, né, com os ensinamentos de Jesus, tanto melhor. Essa é a ideia, né, de cada vez a evangelização começar mais cedo. Então, a gente, ao trazer o grupo, a gente começa a perceber as questões. E isso a gente vai pescando, né, pensando, e vai trabalhando com a família, trazendo essa família, conversando com a família. O trabalho de evangelização, ele está muito linkado ao trabalho com a família, né? Porque se você tem uma criança com problema, você tem uma família com problema. E aí a gente precisa amparar, acolher. A palavra é acolhimento. É claro que ninguém ajuda quem não quer ajuda. Mas se aquela pessoa busca, a gente está ali para acolher, né? Isso é um dos objetivos da evangelização, porque a gente entende que a evangelização das crianças implica crianças de 0 a 100 ou 110, ou quantos anos a gente fique neste planeta, né? Ainda assim, continuamos crianças.
A ideia é exatamente essa. E aí a Joana fala mais um tiquinho, que ela diz assim: insatisfações infantis, frustrações emocionais, e detalhe, gente, insatisfações infantis são todas as nossas, né? Porque quanto mais dificuldade um sujeito tem em lidar com a frustração, mais infantil ele é. Porque uma das coisas que a criança tem é dificuldade de lidar com não. Né? Você dá um não para a criança, ela fala logo uma pirraça. Quer chupar o pirulito antes do almoço? A mãe diz, não, filhinho, deixa para depois. Pronto, já vai fazer a pirraça. Né? E nós, que cronologicamente somos adultos, temos muitos pontos psiquicamente infantis. E a gente faz tanta pirraça quanto aquela criança do pirulito. Então, a ideia da evangelização é que a gente amadureça. Essa é a ideia. O amadurecimento é exatamente o quê? Quanto mais enlaçados estivermos com o Evangelho, mais amadurecidos estaremos do ponto de vista espiritual. Então, Joana, que é maravilhosa, ela diz isso. Insatisfações infantis, frustrações emocionais, medos recalcados, ansiedades mal conduzidas, tornam a existência do adulto um largo sofrimento. A ideia é que a gente possa tentar trabalhar isso com as crianças para que elas não carreguem isso para a idade adulta. Que essas coisas possam surgir. É claro que a gente não vai trabalhar psicoterapicamente ninguém, não é isso. Mas a gente pode perceber e auxiliar, até encaminhar, se for o caso. A ideia é pescar as dificuldades enquanto essas crianças ainda estão tenras, no início. Tudo que a gente trabalha no início, a gente tem mais chance de sucesso, seja no adoecimento físico, no adoecimento psíquico, quanto antes, melhor. Essa é a ideia da evangelização. E nesse momento que nós estamos passando, que é um momento de transição planetária, tudo está muito acirrado, e os jovens são um alvo muito fácil, né? O índice de suicídio, de ideação suicida, as coisas estão... Esse é o momento da separação do joio do trigo. E para a gente separar o joio do trigo, é preciso que o trigo cresça, e o trigo está enorme. Nunca vimos tanta maldade, tanta iniquidade de uma vez só. Mas a gente sabe que o planeta tem timoneiro. Jesus no leme. Isso aqui não está esquecido, isso aqui não está abandonado ao caos. Não há caos. Então, aparentemente, para nós, simples mortais, crianças espirituais, a gente acha que está tudo uma bagunça. Mas, gente, ninguém faz faxina na casa sem botar os móveis de perna para o ar. Né? Você levanta as cadeiras, bota tudo de perna para o ar para limpar. É o que a gente está passando por uma faxina no planeta, saindo de provas e expiações para um planeta de regeneração. Essa transição não é fácil, não é simples, está dito lá. Né? A gente sabe desde sempre, né? Os espíritos benfeitores sempre já nos avisavam que aconteceria, a gente está no olho do furacão, né? A gente está no momento disso. Então, o que acontece nesse momento de transição? Está tudo muito acirrado. Há muitos anos eu trabalho com evangelização. Eu brinco entre aspas, tá, gente? Com os meus colegas que falei, gente, eu nunca vi tanto desajuste junto num momento só. Que não tem aquela turminha de evangelização suave como a gente tinha antigamente, não tem mais. Por quê? Porque o momento é outro. E se o momento é outro, ele requer de nós posturas outras. Então nós temos que, como diz, né, orar e vigiar. Vigiar o outro? Não, né? Nos vigiar. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, nós temos que estar em alerta. E as crianças, elas trazem essa questão muito acirrada. E aí eu peguei também um outro trechinho da Joana, vocês já viram que eu sou apaixonada, né? Desse livro aqui que eu amo, Amor, Imbatível Amor, porque este é o caminho. Amor imbatível. Não há... A André Luiz mostra isso
nos seus livros, né? Quem resista à amorosidade. Né? O mais recrudescido dos espíritos, diante de uma amorosidade genuína, se queda. Dobra os joelhos, né? Físicos e metafóricos, diante da amorosidade. A amorosidade, ela quebranta. E a Joana, ela diz aqui o seguinte, que, na verdade, nesse processo de evangelização, que é um processo de amor, a gente tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Ela diz aqui, a busca de um sentido existencial por parte do ser humano. Constitui-lhe uma força inata, impulsionadora para o progresso. A gente tem que ajudar essas crianças a resgatar este sentido existencial. Porque nunca tantos tiraram a própria vida. A gente está com índice de suicídio. Existem pesquisas que dizem, né, que a depressão vai matar mais do que as doenças cardíacas. E a depressão leva as pessoas à ideia de suicídio. Por que as pessoas deprimem? Porque elas cortam os laços com o mundo. Elas cortam os laços com o mundo. Então, ficam tão narcísicas, tão voltadas para si, começa a achar que o mundo é mau, que até é, né, gente? Mas que o mundo não merece, que elas são as sofredoras. O vitimismo. A gente precisa trabalhar esse vitimismo para que as pessoas saiam desse lugar. Porque se você é vítima, não há o que fazer. Eu sou vítima. O que a pessoa diz no momento que ela é vítima? O que eu posso fazer? Mas, quando ela entende que nesse mundo não há vítimas, que todo mundo está aqui no processo de aprendizado, que o acaso não existe, essa expressão, o que eu posso fazer? Torna-se, o que eu posso fazer? Esse é o objetivo. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para sair do buraco? O que eu posso fazer para superar esse meu momento ruim? Isso daí, gente, é encontrar um sentido existencial. Porque, gente, a vida, ela só é vivida se você encontra um sentido. Se você não encontrar sentido para a vida, você vai deprimir. As pessoas deprimidas, elas não encontram sentido para a vida. O que eu estou fazendo aqui? Isso não tem sentido. Então, um dos objetivos da evangelização é que essas crianças possam entender o objetivo da vida, o objetivo da encarnação, o objetivo da existência. Isso não é uma coisa simples e fácil de conquistar, de conseguir, mas é a nossa meta, a gente trabalha para isso. E aí a Joana diz aqui, ao identificá-lo, ou seja, esse sentido existencial, torna-se-lhe o objetivo básico a ser conquistado, empenhando todos os recursos para a consecução da meta. Essa é a ideia, que essas crianças tenham pelo que viver. Crianças de 0 a 110, tá, gente? Porque em qualquer faixa etária, se você não tem um pelo que viver, você começa a morrer. Quer perguntar, Paulo? Eu ia te perguntar, você falou da pirraça, né, das crianças de 10 a 100 anos, né? Qual é a melhor forma de se lidar com essa pirraça que se ensina na evangelização? Então, gente, olha só. É claro que na evangelização a gente não faz psicoterapia com as crianças, né? A gente está trabalhando acolhimentos. É importante fazer com que as crianças entendam, de 0 a 110 anos, né? Que a vida, ela não é do jeito que a gente quer. Ela é do jeito que ela é. E que em alguns momentos nós seremos contrariados, sim. Mas a contrariedade é um momento, e a gente tem que entender o que acontece com a gente. Porque muitas vezes, eu diria em 99,99999% das vezes, a contrariedade está ligado ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. Sabe aquela história assim? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero sair pela direita. Aqui na minha direita, eu estou aqui na saleta da minha casa, eu tenho uma parede, né?
Aqui na direita eu tenho uma parede. Aí eu quero sair por aqui, mas aqui não tem porta, tem uma parede. Aí a pessoa, eu quero sair por aqui, não me conformo. Como que não tem uma porta aqui? Tinha que ter uma porta aqui. Como que não tem? Quantas pessoas vocês conhecem que passam a vida assim? Não me conformo é uma frase incrível, né? Não me conformo é do tipo, não dá, assim não dá. Não é como eu quero, não dá. Esse sujeito é um sujeito adoecido emocionalmente, é o pirracento. Eu quero sair por aqui, eu quero... E quanto mais ele quer sair por ali, mais ele dá com a cara na parede, mais a cara dele sangra. Os pirracentos sangram, metaforicamente, vida fora. O cara mais amadurecido, né, mais saudável, ele diz assim, eu quero sair por aqui, e não tem porta. Como é que eu vou fazer para sair? Ele começa a buscar uma saída. Este entendeu que a vida não é como ele quer, é como ela é. Então, a ideia que a gente trabalha com as crianças é que na vida existem empecilhos, sim. Mas se você encontra uma pedra no meio do caminho, como diz aquele poema, tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. É você parar e dizer, bom, tem uma pedra, eu sou um sujeito inteligente, como eu vou fazer para contornar isso? A ideia é ensinar, entre aspas, dentro do possível, a contornar. Tão mais saudável um sujeito, quanto maior for o seu jogo de cintura para lidar com a frustração, para contornar as dificuldades. Porque é o que a gente só não tem outra saída. Ou você chafurda na dificuldade, ou você contorna as dificuldades. Acha soluções para esses problemas. A ideia é passar para as crianças que existem soluções. Muitas vezes, quando a gente está num momento difícil da vida, a gente não enxerga a solução. Porque estamos cegos pela paixão, seja essa paixão de atração, seja essa paixão, a raiva, e essa paixão nos cega. Então, a ideia é que possamos acalmar e ver que existem saídas. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vejo luz no fim do túnel. Claro, você só está olhando para dentro do túnel, dá uma olhada no entorno, você vai ver que tem outros lugares para você olhar. Então, o nosso coração está onde pousam nossos olhos. E a ideia na evangelização é exatamente que a gente possa abrir esse olhar das crianças para um leque de possibilidades existenciais, que é o que existe. Nós temos um leque de possibilidades, né? Então, essa é a ideia. Platão, filósofo grego, fala do mito da caverna, dos homens que vivem no fundo da caverna, de costas para a saída, de costas para a luz, né? E só vêem sombras, até que um deles resolve sair e vê um monte de coisas, né? Que é o conhecimento, que é a luz do conhecimento. Volta para dizer para aqueles que lá estão que existem mundos outros, e aqueles não querem ver e dizem que ele é louco, né? Platão tem o mito da caverna. Mas a ideia é que a gente possa olhar para a luz. Agora, é claro que quando a gente está muito tempo olhando para as sombras, quando a gente olha para a luz ofusca os nossos olhos, num primeiro momento, e nos cega, não é? Muitas vezes o conhecimento, num primeiro momento, nos ofusca e nos cega, mas à medida que a gente vai devagar amadurecendo isso, a gente começa a enxergar melhor. Esse é o objetivo da evangelização, né? Criar essa condição de possibilidade para que essas crianças enxerguem que existem várias possibilidades, e isso através do evangelho, porque o que Jesus nos traz o tempo todo é isso. Ele nos trouxe, nos mostrou que existem possibilidades outras, mas só enxergará quem tiver olhos de ver, só ouvirá quem tiver olhos de ouvir. A ideia é que as crianças possam ver e ouvir. E aí eu digo as crianças todas, de 10 a 110 anos. Essa é a ideia, né? E aí, a Joana, minha querida e amada, ela diz uma coisa aqui, olha, o reino de Deus encontra-se na consciência tranquila,
na serenidade, que é tudo que o mundo hoje não está propiciando. Mas nós temos que fazer a nossa luz brilhar no pântano. Se estamos vivendo um momento de pântano, que façamos brilhar nossa luz, que possamos elevar nossa candeia para além da copa das árvores. E Joana diz, o reino de Deus encontra-se na consciência tranquila, que resulta do dever retamente cumprido. Né? O que Deus espera de mim? O que posso fazer para melhorar, para ser útil? Aí diz aqui, resulta do dever retamente cumprido, dos compromissos bem conduzidos. Porque, às vezes, as pessoas acham que, para servir a Deus, tem que fazer mirabolâncias, né? Cumpra bem a sua função. Se vai lavar uma louça, lava bem lavado. Se vai fazer uma comida, faz de boa vontade. Se vai para o seu trabalho, vai feliz. Realize tudo o que você tem que realizar de boa vontade. Você está servindo a Deus, né? Aí diz Joana, então, faça os seus compromissos bem conduzidos, dos objetivos delineados com acerto. Graças a essa diretriz, a aquisição dos recursos faz com naturalidade, porque você faz o que tem que ser feito e Deus põe no caminho. É simples assim. Só que o que é simples nem sempre é fácil. Né? Simplicidade nunca foi sinônimo de facilidade. Né? Tá lá, orai e vigiai. Orai e vigiai. O que acontece com a gente, gente? A gente não vigia e muitas vezes não ora, né? Ou quando ora para pedir. Né? É importante vigiar os nossos pensamentos, orar o tempo todo, em comunhão com Deus e agradecer tudo que a gente... Agradecer a oportunidade da encarnação. Isso é uma das coisas que a gente passa para as crianças, né? Que a encarnação é uma oportunidade de ouro que a gente precisa aproveitar e não desperdiçar. Isso são mensagens que a gente vai passando ao longo dos temas, que servem para as crianças de 10 a 100 anos, de 0 a 100 anos, né? Aqui, assim, eu estou olhando a hora aqui. Oi? Posso te fazer uma pergunta? Claro. Como é que se ensina reencarnação para a criança? Então, a gente fala, né, que o espírito, Deus criou os espíritos e que os espíritos são eternos. E que aqui é uma escola, que a gente vai e a gente volta. A gente diz assim, você vai na escola, aí você está aprendendo a matéria, aí teve uma matéria que você não aprendeu muito bem. Aí o que a professora faz? Faz você voltar àquela série para aprender a matéria. Você volta por castigo? Não. Você volta pela oportunidade de ficar mais sabido, de aprender melhor aquela disciplina, aquela matéria. Aí, quando você volta, a gente não fala repetir, né? Você volta para ficar mais sabido. E aí você tem a oportunidade de aprender. Então, a gente sempre coloca na perspectiva, que no nosso ponto de vista é o verdadeiro objetivo, né, do aprendizado, né? Que a gente está aqui para ficar sabido. E quando a gente não aprende, né, aí Jesus nos dá essa oportunidade de voltar e fazer de novo para aprender bem, para ficar bem sabido. A gente fala assim, é claro que quando você está discutindo com jovens de 16 a 20, aí já dá para pegar o Livro dos Espíritos, já dá para discutir uma coisa mais filosófica, dá para incrementar. Mas para as crianças pequenas é mais ou menos por aí, né? Agora eu vou falar que nem criança. Ô, tia, Deus precisa perdoar a gente? Ele se zanga com a gente? A gente diz que Deus não precisa perdoar, porque ele nunca se ofende. Nunca se ofende. A gente diz exatamente isso, né? Que Deus, através de Jesus, né? Porque Deus é uma ideia difícil para burro, para todo mundo, né, gente? É muito difícil a ideia de Deus, né? O que é Deus? Já começa assim, é difícil. Então, a gente sempre fala de Deus, mas a gente, quando é pequeno, puxa para Jesus, porque Jesus existiu, viveu, tem, né, é mais palpável para a criança nessa faixa etária de 3
há 12 anos, né? É claro que os mais velhinhos a gente sofistica, mas a gente sempre fala assim, Deus não precisa perdoar, porque Deus não se sente ofendido. Só perdoa quem se sentiu ofendido. Então, como Jesus, Deus, Jesus, eles nos amam tanto que eles nos compreendem. Então, eles não precisam nos perdoar. Nós é que precisamos nos perdoar. Nós. Porque, às vezes, a gente faz alguma coisa, sabe como a gente fala com as crianças? E a gente fica com tanta culpa que a gente se maltrata. Mas Jesus não quer isso da gente, não quer que ninguém se maltrate. Né? Então, se a gente fez alguma coisa que não foi legal, a gente vai lá e faz de novo. E acerta, e resgata, e conserta. Não é uma reprovação, né? É uma nova chance, né? Nunca. É sempre oportunidade. Mas isso nós, adultos cronológicos e crianças espirituais, também precisamos entender, porque tem muita gente nos consultórios dos psicólogos espiando culpas imensas porque não se perdoaram. Então, Jesus, a gente diz para as crianças, Jesus é alegria. Não é frivolidade, não é isso. Alegria. Porque nada está perdido. Porque se nós podemos resgatar, não tem perdido. Tem, não deu para agora. Mas vou tentar, daqui mais um pouquinho eu consigo. Então não tem nada perdido. Não deu para mim hoje. Virou até música, né? Jesus, a alegria dos homens, né? Exatamente, que é linda, né? Mas gente, porque o pessoal tem essa mania de botar Jesus na cruz. Oi, parou. Jesus é alegria, Jesus é vida, é vibração, é luz. E essa é a ideia que a gente passa para as crianças. Daí a ideia do eu luz. É luz, né, gente? A luz que ilumina as trevas, a luz que nos tira da ignorância. Jesus é luz, é alegria, o evangelho é alegria, né? Tanto que eu peguei aqui um tiquitinho aqui, quanto falta aí, rapidinho aqui, do evangelho. Olha o meu evangelho, gente, é de 2000 anos atrás, entendeu? Quase do tempo. Esse que é bom, é cheio de dicas, cheio de marcações. Isso aqui veio passando da avó do meu marido para o meu marido, para não sei o quê, olha, da avó para a mãe, da mãe para o filho, do filho, por aí vai. Aquela parte que ele fala do homem de bem. O objetivo da evangelização toda é que nós nos tornemos espíritos de bem. E aí, diz aqui no Evangelho, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente com as fraquezas alheias, nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, estuda suas próprias imperfeições, isso é importantíssimo, né? Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem, não se envaidece de sua riqueza, usa, mas não abusa dos bens materiais, e se a ordem social coloca outros sob o seu comando, trata-os com bondade e benevolência, né? O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Em última instância, faça ao outro o que queres que te faça, né? Então, em última instância, a evangelização é um caminho para que nos tornemos homens de bem. É isso. As crianças espirituais, que somos nós, de 50, de 60, de 70, de 80, querem te ouvir falando mais vezes, não sobre evangelização infantil, mas evangelização da gente. Quando vocês quiserem, é só falar. É um prazer.